Olá, meu nome é Gelson e darei início a falar sobre o tema sobre o carneiro hidráulico. Bom, o carneiro hidráulico nasce de uma invenção chamada motor pulsante, criada pelo inventor inglês John Whitehurst. Essa invenção dele era basicamente o que hoje nós conhecemos por carneiro hidráulico, porém funcionava de maneira manual, necessitava de uma pessoa operando esse sistema para que ele fosse capaz de recalcar água. Com esse sistema manual, esse inventor foi capaz de recalcar água a aproximadamente 16 pés de altura. Ele utilizou, não achou muita aplicação para sua invenção e acabou não dando sequência. Anos depois, os irmãos Montgolfier, na França, partiram da invenção de John Whitehurst e fizeram um sistema que operasse de forma automática. A ideia dos irmãos era que com esse sistema automático eles conseguissem alimentar a fábrica de papel deles, que é uma atividade industrial que necessita de bastante água. Mas por que nós chamamos essa bomba de carneiro hidráulico? Essa bomba ela opera com alguns choques internos e um barulho, que é o do chamado golpe de Ariete, que é um fenômeno que será explicado a seguir. Esse fenômeno ganhou esse nome devido à cultura dos carneiros chocarem chifres contra chifres e gerarem um barulho, digamos, um som único. E como a bomba também opera com essas batidas, acabou levando esse nome de carneiro hidráulico. Bom, eu sou o Vitor de Moura Ferreira e o meu grupo vai falar sobre o carneiro hidráulico, né? Eu vou apresentar alguns tópicos, né, acerca da bomba de Ariete ou do carneiro hidráulico. Vou falar um pouco sobre a sua construção, né? Quais são os componentes que constituem o carneiro hidráulico. E ela se baseia, né, em três componentes bem essenciais, que é a válvula de escape. Ela permite, né, o escoamento e também o bloqueio do fluido. Isso é de extrema importância, porque é com esse bloqueio que vai ser gerado o golpe de Ariete, que é a base principal, né, do funcionamento do carneiro hidráulico. A válvula de recalque, que ela funciona como uma válvula de passagem, né, só para apenas um sentido. Ela não permite o retorno do fluido, e isso vai possibilitar, né, que o fluido entre para a câmara de ar, né, que é a campanula, e não volte, né. A campanula é uma câmara de ar, né, e também é onde o fluido é recalcado, e a partir dessa campanula ele vai ser levado pela tubulação, né, até o reservatório. A partir disso, né, podemos mostrar aqui um esquema do sistema do carneiro hidráulico, né, que tem essa fonte de alimentação a um desnível, né, em relação ao carneiro hidráulico. E esse desnível é totalmente essencial, né, porque é a partir dele que vamos ter uma diferença de potencial de energia gravitacional, né, que por sua vez essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética, e esse aumento de velocidade do fluido, né, vai permitir, né, o fechamento da válvula, e por sua vez vai ser feito, né, vai ter um efeito chamado golpe de Ariete, que com o brusco bloqueio do escoamento, né, faz com que o fluido se choque nas paredes da tubulação, produzindo uma alta de pressão, né, por toda essa tubulação, né, sendo propagado por toda essa tubulação. E por sua vez, essa alta de pressão, né, vai fazer com que o fluido escoe para a campanula, comprimindo o ar, e essa compressão é tão grande, né, que entra na campanula, a válvula de recalque vai impedir que o fluido retorne pela tubulação, né, até a produção de alimentação, e a pressão do ar, né, que vai estar comprimido, vai empurrar o fluido pela tubulação até o reservatório, né, a tubulação de recalque. E como a tubulação de recalque como o reservatório em si vai estar numa pressão menor que a pressão na câmara de ar, o fluido vai escoar, né, nesse sentido, né. Então, basicamente, né, a válvula de escape e a campanula e a válvula de recalque, ela vai, vamos assim dizer, né, ser as leis,
serão os componentes, né, essenciais, né, principais para esse funcionamento. Fora também o desnível da fonte de alimentação. Sem esse desnível, o fluido não vai escoar por livre naturalmente, né, sem uma fonte externa de energia fazendo ele se mover. Então temos, né, que com esse ciclo de funcionamento, né, a gente vai ter três partes essenciais, né, que é a aceleração, que é quando você abre a válvula de escape, o fluido vai ganhar velocidade, né, porque ele vai estar escoando. Esse aumento de velocidade vai fazer com que o fluido feche, empurre a válvula de escape, fechando, e o brusco fechamento vai produzir, né, o golpe de Ariete, aumentando a pressão da tubulação. O fluido vai escoar no sentido da câmara de ar, e a compressão do ar, né, e o ar vai ser comprimido. Com o ar comprimido, o fluido vai ser deslocado pela tubulação de recalque, indo para o reservatório. Com a água fluindo pela tubulação de recalque, a gente vai entrar na fase de recolhimento, né, e a pressão vai diminuir na tampa nula. Então a água da tubulação vai perder, né, essa pressão. Consequentemente, a válvula de escape vai ser novamente aberta e o fluido novamente vai voltar a escoar, entrando novamente no ciclo. Então a gente tem esse ciclo, né, funcionando várias vezes por minuto, né, e acaba que a quantidade de ciclos que você tem por minuto vai, chamado de batida, né, vai determinar, né, o rendimento, né, do carneiro. Não necessariamente quanto mais ciclos você vai ter, melhor rendimento. Então para cada tipo de carneiro que você vai montar, né, depende da altura de elevação, da altura da fonte de alimentação, tudo isso vai implicar no rendimento do carneiro. Então temos aqui então algumas características operacionais, né. Temos a pressão de recalque, que no caso dessa pressão de recalque é a altura que você vai elevar, né, a água, né, com alto você vai bombear essa água, né, sendo que ela pode ser relacionada com a altura de alimentação, né, que é a diferença de altura da fonte com o carneiro, e essa altura de elevação ela pode ser de 6 a 12 vezes a altura de alimentação. O desnível entre a fonte e o carneiro é de extrema importância, né, então temos valores, né, mínimos e máximos que eles podem ser adotados. Os valores mínimos vai em torno de 0,45 a 1 metro, e os máximos vai de 105 a 9 metros. Tudo isso varia, né, porque isso também vai implicar também no comprimento da tubulação, no diâmetro da tubulação. Então para cada configuração você vai ter medidas específicas assim, para poder melhorar, né, o seu funcionamento. Como a comprimento da tubulação, ela vai ser muito mais importante para a tubulação de alimentação, e ela pode ser de 5 a 10 vezes a altura de alimentação, mas também pode variar de acordo com a altura de alimentação, né, que é o desnível entre o carneiro e a fonte. Ela pode ser, esse comprimento pode ser de 8 a 12 vezes o desnível, sendo esse desnível de 3 a 5 metros. Ela pode ser de 5 a 8 vezes, não, eu corri aqui, ela pode ser 8 a 12 vezes para desnível de 3 metros e de 5 a 8 vezes para alturas de 3 a 3,75 metros, ou seja, quando você aumenta o seu desnível essa altura de alimentação, você vai ter, né, um menor comprimento, né, dessa tubulação de alimentação. Já a tubulação de recalque, né, como a sua vazão é pequena, o atrito relacionado nessa tubulação também é pequeno, e com um atrito pequeno a perda de carga é muito pequena, e nesse caso você não tem muita relevância. Então basicamente o que de importância no comprimento de tubulação é mais na alimentação, porque o atrito vai gerar perda de carga, no caso na velocidade, né, você vai perder a velocidade, e com isso você vai perder a pressão gerada pelo golpe de Ariete, e consequentemente você vai perder a altura que você vai conseguir elevar, né, então o seu rendimento também. Já o diâmetro da tubulação, eles podem variar, né, de 0,05 metros a 0,5 metros para a tubulação de alimentação, e o de recalque de 0,04 a 0,05 metros. Em base, né, a tubulação de alimentação tem que ter um diâmetro maior do que a tubulação de recalque. Já o material constituinte, né, a gente vai ter que o carneiro em si tem que ser construído, né, ser feito de material com um modo de elasticidade baixo, tem que ser um material rígido, porque se você tiver um material que se expande, né, facilmente, quando você produzir um golpe de Ariete, você vai ter a perda de pressão, né, porque o seu material vai se expandir, ou também na própria câmara de ar, o material vai se expandir, e a pressão que você seria transferido para o fluido vai ser transferido para a sua tubulação ou para a sua câmara de ar, e consequentemente você vai ter uma perda de eficiência, uma perda de carga, né,
porque você está perdendo essa energia para uma expansão ali de manual do fluido, né? Então, nesse caso, procura-se materiais com um modo de densidade alto. Então, por isso que você vê os comerciais, as bombas de ariete comerciais sendo de ferro fundido de aço. Mas você também vê, né, bomba de ariete feita de PVC. O PVC em si, ele não é um material muito rígido, mas você consegue, né, mesmo assim, bombear, né, a água. Só que você vai ter perda de rendimento, né? Você vê trabalhos, né, que procuram estudar essa eficiência desses carneiros de baixo custo, sendo de 16%, de 10%, dependendo da sua câmara de ar. E rendimento de um carneiro de aço podem variar até de 30% a 40%. Então você tem uma diferença de rendimento muito grande. E outro ponto também é a quantidade desperdiçada, de água desperdiçada, né? Porque você tem que fazer o fluido escoar para poder produzir o golpe de ariete, porque vai ter grande velocidade, então você meio que joga fora a água para poder bombear. E a razão da água desperdiçada de bombeamento varia de 2 para 1 até 6 para 1. Então você acaba jogando até 6 vezes mais água, desperdiçando água e bombeando apenas um sexto dessa água que você está jogando fora. Então acaba que, devido a isso, você tem essa limitação, né, no uso da bomba do carneiro hidráulico. A vazão, né? A vazão ela costuma ser 10 vezes a vazão da alimentação. Como assim? Eu vou explicar de novo. 10% da vazão de alimentação é recalcada. Então a gente pode ter, né, dependendo da altura de alimentação e de recalque, a gente pode ter, né, variações de 1 até 20% dessa vazão de alimentação na vazão de recalque. Então a gente tem muito menos vazão, meio que lógico, né, na saída do que na entrada, né? Podendo variar de 1 a 20%, mas geralmente é 10% da vazão de alimentação. O rendimento ela é calculado como uma relação da vazão recalcada sobre a soma das vazões de entrada e de saída. E também, né, ou também relacionado também com a altura de elevação e a altura de alimentação, né? E isso é como você calcula, né, o rendimento da bomba de ariete. Basicamente. Bom, falarei agora um pouco das características para melhorar o funcionamento do nosso carneiro hidráulico, melhorando o seu rendimento. Os primeiros critérios para melhorar o nosso funcionamento do nosso carneiro é a fixação do mesmo. É aconselhável fixá-lo de uma base firme e sólida, de modo a conter um pouco o impacto causado pelo golpe de ariete, que é o que ocorre durante o funcionamento do mesmo. Uma segunda característica ideal para melhorar o funcionamento é a escolha do desnível adequado. Quanto maior o desnível, teoricamente maior a capacidade de recalque de água, mas não sendo necessário, considerando que que o atrito interno do tubo pode gerar uma perca de pressão, você escolher certo o desnível que você vai utilizar, sabendo da tubulação que está disponível, ajudar até um carneiro com a melhor eficiência. Um outro critério, a tubulação. A tubulação do carneiro, de preferência, que seja rígida. E nunca, por exemplo, principalmente na captação, nunca uma mangueira ou algo que tenha facilidade de dilatar, visto que quando ocorre o golpe de ariete, há um aumento na pressão interna. Se o nosso tubo de entrada dilatar, teremos provavelmente uma boa perca de eficiência. E o mesmo serve para a nossa campanula. A nossa campanula também, de preferência em materiais rígidos, assim como os industriais utilizam de ferro fundido ou aço. A campanula, como já foi mencionado, ela vai suportar uma pressão durante o golpe de ariete que será responsável para destinar a água ao recalque, né? Com isso, em alguns trabalhos, a campanula em garrafa PET gera uma boa perca do rendimento. E, por último, a regulagem da nossa válvula. A regulagem da válvula está muito relacionada ao peso colocado sobre ela e também sobre as batidas. Conforme a necessidade da vazão ou da altura de elevação, a válvula vai ser regulada para que o carneiro tenha o que nós chamamos os nossos batimentos, né? O carneiro terá um ciclo de batimentos conforme a necessidade de alimentação. Oi, meu nome é Bruna. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do carneiro hidráulico. Assim como qualquer outro aparelho, o carneiro hidráulico possui vantagens, mas também apresenta algumas desvantagens. A sua principal vantagem é ele ser livre do consumo de energia elétrica ou de qualquer outro tipo de energia provinda de combustíveis fósseis para o seu funcionamento. Além disso, ele utiliza a própria energia potencial gravitacional que vem da queda d'água para funcionar. Ele não emite gases poluentes, então ele opera de forma livre. Além disso, por não ser necessário o uso de lubrificantes, o risco de contaminação de água ou do solo não existe. Ele possui fácil instalação e manutenção, grande durabilidade, a sua operação não envolve altos custos, é um equipamento com baixo custo para aquisição, podendo ser feito de materiais encontrados no dia a dia. Ele pode ser instalado ao ar livre e não há risco de acidentes quanto à sua operação e possui uma capacidade de operação de 24 horas.
Em contrapartida, existem as desvantagens. E a principal desvantagem é a perda de água ocasionada pela válvula de escape, que acaba fazendo o carneiro hidráulico ter um rendimento limitado. Então, o carneiro hidráulico apresenta um limitado rendimento volumétrico e energético, sendo no máximo de 60%. A fonte de alimentação para acionar o carneiro é a mesma que provém da água que vai ser. E ele pode ter o seu funcionamento prejudicado se houver a presença de alguns corpos sólidos na água, tipo, como folhas, pedras, algum tipo de sujeira que pode vir na encanação. E a última desvantagem seria o ruído contínuo causado pela válvula de escape. Agora, falando um pouco sobre as aplicações, vou começar falando sobre a irrigação de um sistema hidropônico utilizando carneiro hidráulico. Então, ele pode ser utilizado como uma alternativa para minimizar os custos de produção essa imagem, que se encontra no canto inferior esquerdo, ela mostra um sistema hidropônico. Se vocês observarem, não tem presença de solo nesse sistema. As plantas se desenvolvem por meio da água mesmo. Para manter o desenvolvimento da cultura no sistema hidropônico, o que acontece é que o sistema ele é irrigado por energia elétrica por no máximo 2 horas durante o dia. E o que não for absorvido pela cultura é armazenado em um reservatório e quando tiver uma quantidade já suficiente para acionar o carneiro, ele vai entrar em funcionamento, bombeando a solução nutritiva que está dentro do tanque para alimentar o sistema. Outra aplicação interessante foi um projeto desenvolvido pela Embrapa, juntamente com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola da Uganda. Isso foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e teve início em 2013. Esse projeto consistiu na instalação de 100 carneiros hidráulicos em uma região onde prevalece o cultivo de chá e café, para ajudar na irrigação das plantações, favorecendo assim a cultura familiar local. E estima-se que esses 100 carneiros hidráulicos consigam irrigar uma área de aproximadamente 200 hectares. Então esse projeto acabou mudando de forma positiva a vida de muitas famílias em Uganda, na África, porque foi o local onde esse projeto foi desenvolvido. Outra aplicação interessante é que o carneiro hidráulico ainda pode ser utilizado como uma alternativa para bombear a água retida da chuva, que foi armazenada em uma cisterna, por exemplo. E essa água poderia ser utilizada para tarefas do cotidiano, como irrigação de uma horta urbana, lavagem de automóveis, de calçadas, irrigação de jardim, e pode ser utilizada até na descarga dos sanitários, sendo uma alternativa interessante para economizar tanto na conta de energia como também na conta de água. Outra aplicação interessante foi um estudo realizado por alguns pesquisadores na revegetação de uma área degradada por Vossorox. Então, eles utilizaram o carneiro hidráulico como um mecanismo para estabilizar essa área e promover a irrigação desse local para o surgimento de uma vegetação. Então, a tubulação que liga o carneiro, ela foi modificada, foi realizado um processo de irrigação por aspersão e gotejamento. Agora, a última aplicação que eu vou falar é sobre a utilização do carneiro hidráulico como bomba de recalque em edificações habitacionais. Um trabalho desenvolvido por outros pesquisadores visou a instalação do carneiro hidráulico, que funcionaria da seguinte forma no prédio. O carneiro hidráulico ele vai transferir a área coletada dos coletores do prédio diretamente aos reservatórios superiores, sem a necessidade da utilização de reservatórios inferiores. Ao final da pesquisa, o grupo chegou à conclusão que algumas considerações e análises devem ser feitas antes de se optar pela instalação do carneiro hidráulico na sua região. Em primeiro lugar, é a disponibilidade dos recursos hídricos, que deve ser levado em consideração, já que durante o processo hidráulico acaba desperdiçando grande quantidade de água pela válvula de escape. E outra coisa também é sobre o desnível, que tem que existir entre o local de captação e a bomba. Mas também, em contrapartida, um mecanismo barato e prático. Ele pode variar, no caso da sua confecção, desde um material forjado, que é feito industrialmente, um modelo industrial, e existem até construções de PVC e de PET. Então, podendo ser feito com materiais utilizados no dia a dia e pode ser feito até em casa, um carneiro hidráulico, dependendo da situação e da aplicação que você precisa. Então, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e muito obrigada por ter assistido até aqui.